Olá, bom dia. Vamos dar continuidade. Na verdade, nós vamos finalizar hoje um item que nós começamos na vez passada. Rapidamente finalizar esse item para a gente continuar adiante com o nosso estudo a partir de amanhã. Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 é Sede Perfeitos. Nós estamos no item 3, que é o homem de bem. Então vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, agradecer a Jesus por tudo e pedir aos nossos amigos espirituais que nos ajudem, nos inspirem a gratidão em todos os momentos, para que possamos viver uma vida mais alegre, mais resignada, mais de acordo à vontade de Deus. Que assim seja. Então, esse item 3, ele se chama o homem de bem. Da outra vez que nós estivemos aqui estudando juntos, a gente conversou sobre esse item quase inteiro. Faltou apenas 3 parágrafos no final, mas eu vou voltar a partir vou ler 4, porque tem um anterior que eu já li a semana passada e já conversamos a semana passada, mas ele é interessante, ele vai fazer mais sentido os últimos 3, se esse também tiver incluído aqui. Então, estávamos falando, né, o capítulo chama Sede Perfeitos, e nós estávamos conversando sobre o ser perfeito na nossa situação atual, enquanto humanos viventes no planeta Terra atualmente, na nossa condição evolutiva atual. É possível ser perfeito? A perfeição plena, a perfeição de Deus, não nos é possível nesse momento. Um dia estaremos muito mais próximos disso, teremos muito mais atributos, né, da perfeição do que hoje. Mas o que nós temos que fazer hoje é buscar o máximo possível nos aproximar dessas características da perfeição que está dizendo aqui. Então, foram vários itens que nós conversamos no nosso estudo passado e hoje vamos falar sobre os últimos. Vou começar lendo aqui, então, a parte que eu indiquei para vocês, finalzinho do item 3, do capítulo 17. Se, na ordem social, alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Então, mesmo quando a pessoa tem hierarquicamente uma posição superior perante a organização da sociedade, essa pessoa não deve se valer dessa posição para tratar as outras pessoas como se ela fosse uma pessoa superior. Ela não é uma pessoa superior, ela tem apenas um cargo temporário, um cargo que é condizente à vida social humana, material, que não tem nada a ver com a vida espiritual. Temporariamente ela está numa posição hierarquicamente acima. Isso não significa que ela é uma pessoa melhor. Às vezes nem é, né? Às vezes quem está subordinado tem uma evolução espiritual maior do que quem está com um cargo acima, sendo chefe ou exercendo uma autoridade sobre essa pessoa. Então, por isso está dizendo aqui, se tem alguns homens sob seu mando, que dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Perante Deus, todos nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Então, somos todos irmãos, porque nós temos todos o mesmo Pai, um Pai eterno, e não um Pai temporário, né? Nós temos nosso pai, nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, nós devemos respeitá-lo, são o pai e mãe materiais, e o nosso pai eterno é um só, porque somos todos irmãos, independente da posição hierárquica que socialmente nos encontramos. Então, continuando aqui, quem é esse homem de bem, né? Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral, ou seja, ele aproveita a oportunidade de ter alguém sob seu comando para fazer com que essa pessoa encontre nela o melhor que existe nela. Aquela pessoa, aquele líder que inspira,
que é muito diferente daquele chefe que ditador, né? Daquele chefe que fala, me obedeça e não pense. Não, é um líder, é um chefe, um líder, seja em que situação for, né? Que caiba dizer chefe ou líder, que inspira, que faz com que a pessoa se sinta capaz, que faz com que ela perceba que aquilo que ela ainda não é capaz de fazer, ela é capaz de aprender. Então é aquela pessoa que faz com que apareça o melhor de seus subordinados, das pessoas que estão sob sua autoridade. Isso também serve para a família, né, gente? Nós estamos usando mais aqui o exemplo da empresa, mas também serve muito bem para a família. Porque está falando na ordem social. Família também faz parte da ordem social. Então, erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhe a posição subalterna. Então, facilita a vida de quem é subalterno, no sentido de hierarquicamente estar abaixo, né? Facilita para essa pessoa, faz com que ela se sinta bem e não aproveitar da posição para esmagar a pessoa. Continuando, agora é a vez de falar como é o homem de bem, como é a característica da pessoa que está buscando essa perfeição quando ela está na outra posição, quando ela está numa posição hierarquicamente abaixo, que ela tem alguém que está exercendo autoridade sobre ela. Então, o subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Então, o subordinado também tem um papel a exercer, que é não ficar se revoltando, não ficar... existe uma cultura, né? No Brasil, e acredito que em outros lugares também, mas no Brasil eu sei que é muito forte, de que sempre considerar quem está acima hierarquicamente como um vilão. A pessoa nem conhece a pessoa ainda, mas você já considera ela um vilão, né? Isso é muito ruim. E tá dizendo aqui no Evangelho que nós devemos respeitar. Se a pessoa está ali colocada naquela posição, algum motivo tem. Ainda que nós não consigamos enxergar esse motivo no sentido de que a gente não acha justo, de que a gente acha que aquela pessoa não é merecedora, não cabe a nós definir isso. Então, nós temos simplesmente que respeitar. Respeitar e aceitar, respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta... Ah, não, desculpa, pulei aqui. Compreende os deveres da sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Não importa, a gente tem que desacostumar de pensar se a pessoa devia ou não devia estar naquela posição. Devemos pensar só sobre aquilo que está sob nosso comando, que está sob nosso controle, que é o quê? É você aceitar, respeitar e fazer a sua parte. O melhor que nós podemos fazer é aquilo que cabe a nós. O que cabe ao outro não nos diz respeito. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Então, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. E por último, há uma observação aqui nesse final do item 3, esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. E aí, então, quer dizer, buscando essas características, a gente não tem... Essas características não explicam de forma completa e perfeita como é esse homem de bem que diz o Evangelho. Mas ela nos coloca, dá dica. Tipo, vai por esse caminho. É por esse caminho que, por aqui, você vai alcançar o objetivo maior, ainda que você não saiba exatamente qual é, como é ser uma pessoa que... O homem de bem que o Evangelho diz. E aí, para finalizar, antes da gente fazer nossa prece final, eu queria indicar uma parte aqui do Evangelho que diz, que ensina uma linha de raciocínio, uma forma de encarar a vida que nos ajuda a nos tornar mais próximos, fica mais fácil de nos encaminhar na direção de cada uma dessas características do homem de bem, que é
no capítulo 2, que se chama Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 5, que é o ponto de vista. Ele nos contribui para a gente encarar as coisas da vida, para a gente encarar as situações que a gente vive no mundo material de uma forma olhando do ponto de vista espiritual e não presos nessa visão de mundo material que a gente tem. Então, a partir do momento que você começa, tem um ponto, do ponto de vista em que você se coloca, você enxerga o mundo, a vida, os acontecimentos, as pessoas, todas as situações que te envolvem no mundo, da vida material, você enxerga do ponto de vista espiritual, que está ensinando aqui onde eu indiquei para vocês, que eu acabei de indicar essa parte do evangelho aqui para vocês, você consegue, fica muito mais fácil se aproximar dessas características. Então, era isso. Amanhã a gente vai continuar. Amanhã a gente vai falar sobre o item 4 do capítulo 17, Sede Perfeitos. E por hoje a gente finaliza agradecendo. Vamos acalmar os nossos pensamentos, aquietar as nossas emoções, sentir em nossos corações a gratidão pela nossa vida, pela nossa saúde, por todas as coisas boas que vivemos, que temos ao nosso redor. Agradecer a Jesus, colocar realmente a gratidão em nossos corações, para que possamos viver de uma forma mais plena, de uma forma mais tranquila e com mais fé. Que assim seja. Então, um beijo e até amanhã.